Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade Cast. Você sabe que cada vez que eu sento aqui, meu coração arde para compartilhar todo o conhecimento, aquilo que Deus tem acendido no meu coração para mudar também a sua realidade. E hoje, nada mais, nada menos do que meu irmão da caminhada de fé, não só na fé, na profissão também. Eu tenho ele como uma inspiração, ele foi uma das primeiras pessoas às quais Deus me deu visibilidade para ver como poder acessar o reino, equilibrar diante da própria profissão. Então eu vou deixar ele se apresentar e a gente vai contar um pouquinho da história dele e a gente vai desenrolando essa conversa bem gostosa aqui para compartilhar com vocês toda essa trajetória. E aí, Pam, primeiro obrigado pelo convite. Obrigada a você, querido. Eu sou o Thiago Canclini, eu trabalho hoje com exercício físico e trabalho também com desenvolvimento mental. Tem um método chamado desempenho extremo, onde através desse método que eu criei, as pessoas podem atingir o seu potencial máximo. Sentiram a pressão, né? Gente, não, primeiro deixa eu contar. Não, deixa eu contar pra vocês. Eu queria tanto que ele viesse, mas o homem ia casar. Aí eu falei, eu não posso interferir, né? Casou, tudo bonitinho, tanto que a gente vai contar pra vocês, porque isso faz parte do reino também, né? Você seguir princípios, caminhar na ordem de Deus, porque isso é uma base para o relacionamento. Por isso que a gente vê tantos relacionamentos devastados hoje e sem valores. Então, primeiro, nós vamos contar um pouquinho da história do meu amigo irmão Thiago. Como você sentiu o seu chamado e como foi lidar com isso em relação à profissão? Muito bem. Assim, quando tudo começou de modo paulatino. Para eu entender, fui entendendo por fases qual era o caminho e ainda estou no processo, estou na jornada. Se você pega a história do rei Davi, ele começou lá como um pastor de ovelhas. E ele não nasceu para aquilo, mas ele começou como um pastor de ovelhas. E ali ele foi sendo ensinado a cuidar de pessoas. Já ali, tratando ovelhas que simbolizam pessoas. Então, mais para frente, quando ele está cuidando das ovelhas, ele mata um leão e um urso ali no deserto sem ninguém estar vendo. Ali ele já estava sendo preparado para a próxima fase. Até que então acontece o fato de Golias estar gritando lá no vale de Elá. E aí ele vai levar comida para os irmãos a pedido do pai. Ele chega lá, vê toda aquela movimentação, ele entrega comida. E aí ele já tem a segunda profissão, Uber Eats, levar a comida para os irmãos. E aí, então, ele vê toda a movimentação, ele pergunta o que está acontecendo, e a história a gente já sabe, ele vai de encontro com o gigante. Ele vai para a terceira profissão dele, matador de gigantes. Até que, então, ele se torna general do exército de Israel, então fugitivo, e aí ele se torna o rei de Israel. Mas cada fase serviu de base para que ele pudesse aprender para ir para a próxima fase. E aí, então, ele atingiu o rei de Israel. O reinado, como o rei de Israel. Se eu perguntar para você, Pamela, para que serve o avião? Avião? Para que serve um avião? O que você me responderia? O avião, ele serve para nos transportar para outros lugares. Muito bem, para nos transportar para outros lugares. Isso. E para que serve uma geladeira? Para manter o alimento. Exato, para manter a temperatura do alimento no ideal, para que não estrague. Exatamente. Quem dirá o que o homem criou tem propósito? Quem dirá o homem que foi criado, tecido no ventre de sua mãe pelo Deus vivo? Qual é o seu propósito? Se maior é aquele que serve, para que você serve? Para que serve a sua vida? E é isso uma das coisas que as pessoas não conseguem ainda ter uma clareza e entender. Era o que passava na minha cabeça, eu não entendia. Até então eu estava trabalhando para me sustentar, para gerar renda, para que o meu nome estivesse à frente. E não por uma causa. E não para que a minha vida impactasse a vida de outras pessoas. E quando eu estava trabalhando, aconteceu séries de coisas em minha vida. Eu fui participar de um treinamento em São Paulo que tem o custo de R$15 mil. Eu ganhei esse treinamento. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu ganhei, eu fiquei muito feliz e eu fui para esse treinamento. E aí, então, tudo começou a desenrolar. Ali nesse treinamento, eu fui treinado no corpo, na alma, no espírito. Voltei para Foz. Não deu 2 dias, me ligaram, falaram, Thiago, vai ter aqui um outro evento e a gente gostaria de estar te convidando. E eu falei, ué, é claro que eu vou. E esse evento era com um cara
que é um dos maiores networkers do país. Era em Alphaville, São Paulo. Falei, tô indo. Claro que eu vou. Fui. Chegando lá, pô, participei desse evento, conheci muitas pessoas. Falou, cara, olha só, é o seguinte. Tem uma oportunidade para você. Você participar durante 6 meses de um mastermind com os maiores empresários do país. Lá ia estar presente o Júnior Dans, que é o dono do Madeira, Flávio Rocha, dono do Riachuelo, Pablo Marçal, que hoje é dono de uma das maiores ecossistemas do digital. Iam estar os maiores empreendedores, empresários do país. Eu falei, é óbvio que eu quero. Só que ele falou, isso tudo tem um custo. Sério? Sério. Só que é X. Era toda a grana que eu tinha guardado. Meu Deus. Eu tinha um dinheiro investido e eu tinha vendido um carro e eu peguei esse dinheiro e investi também. Tinha um bom fundo de reserva e era toda a grana que eu tinha. E nesse processo, ainda, Deus falou para mim assim, Thiago, eu quero tudo seu. Quero saber onde está o seu coração. Meu Deus. E eu peguei e falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Beleza, tava dando aula. Até que chegou um dia, uma aluna minha falou para mim assim, Thiago, eu sonhei com você o final de semana inteiro. Essa voz eu ouvi no meu coração foi na sexta-feira. E chegou na segunda, minha aluna falou, eu sonhei com você o final de semana inteiro. E aí, nisso que a voz tinha falado para mim, dentro do meu coração, até então eu não sabia o que era, quem era, falou assim para mim, eu quero que você deixe tudo e que você seja como tal pessoa, mas só que para mim, nessa geração. Eu falei, tô louco, isso é coisa da minha cabeça, sai fora. Não comentei isso com ninguém, guardei no meu coração. Então, chegou a segunda-feira, uma aluna minha chegou, ó, ela nem é cristã, não é nada, tipo, normal, acredita em outra, tem outras crenças. Chegou pra mim e falou, ó, sei com você o final de semana inteiro. E aí eu já fiquei, falei, ué, o que tá acontecendo? Aí depois terminei de dar aula anterior, fui falar com ela, falei, e aí, o que você sonhou? Então, eu sonhei que você era X pessoa, que era a mesma pessoa. Meu Deus. E que você estava em São Paulo e que você estava fazendo isso. Foi o que tinha sido colocado no meu coração. Uau. E uma pessoa aleatória, nada a ver, não tinha falado isso pra ninguém. Na própria segunda-feira eu tinha comentado com a minha esposa, que na época era minha noiva. E eu falei, olha, eu acho que é pra eu fazer isso, e eu vou precisar de deixar tudo. E aí ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. É loucura. E eu conversei com outras pessoas, Thiago, é loucura. E nisso eu tinha uma outra oportunidade com a eu investiria todo o meu dinheiro. E naquela hora, Pamela, me veio à cabeça só um cara, o jovem rico. E aí eu peguei e falei, eu vou continuar aqui ou eu vou dar tudo e entregar meu coração de verdade? E ali eu fiquei um pouquinho revoltado, falei, por quê? Por que isso? Não quero fazer. Aí eu entendi, falei, então tá bom. Até que veio uma voz, meu coração estava tomando banho. Essa voz falou, você sabe por que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Eu falei, não, e também não quero saber. Tava revoltado. Aí falou, muitos são chamados e poucos são escolhidos, não é porque eu chamo e não é porque eu não escolho. A pessoa resiste e não quer o chamado. E aquilo lá ficou no meu coração. Eu falei, então tá bom. E incomoda, né? Incomoda. Bate no orgulho, no ego. E eu falei, então tá bom, beleza então vamos fazer. Cheguei para os meus alunos, falei, ó, a partir de X dias eu já não venho mais, tá? E alguns choraram, outros ficaram revoltados. Falou, como assim você vai parar? Você vai fazer o que da vida? Aí eu falei, bom, isso não pertence a você, mas a partir de X dias eu não vou dar mais aula. E aí encerrei e passei esses 6 meses indo para Alphaville, participando desse mastermind, qual eu coloquei toda a minha grana nisso. Se dedicando para isso. Me dedicando para isso. Até abriu mão de tudo, Ti. A mão de tudo. Uau. A mão de tudo. Abri mão. Falei, então dá a mão. Você quer a win? Falei, então tá. Se o senhor tá pedindo, então tá bom. Eu vou. Fui. E nesse meio da minha jornada, eu ainda não estava casado. Eu morava com a minha mãe. Eu tenho um pai falecido. Faleceu quando eu tinha 5 anos de idade. Com 2 anos, meu pai e minha mãe já estavam separados. E nisso eu morava com ela, já tinha a minha independência financeira e tudo mais, só que qual que era a minha cabeça? Eu falava, não, pra que eu vou deixar minha mãe sozinha? Eu custeio tudo aqui pra ela, por que eu vou sair enquanto eu não casar? Não faz sentido. Então eu continuava morando com ela. E o meu custo de vida, então, era muito baixo. Não pagava aluguel, a casa era própria, então o custo era muito pequeno de vida. E aí,
Deus fala assim, olha, eu também quero que você saia de casa. Eu falei, o quê? Quero que você saia de casa. Eu falei, como se eu tô sem grana agora? Eu falei, então tá. Pamela, eu tinha, na época que isso foi falado pra mim, eu voltei, tava quase acabando esse mastermind em Alphaville, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei 7 dias em jejum, só tomando água, desesperado. Falei, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Eu preciso saber. Aqui tá acabando, eu fico aqui, volto pra Foz. O que é pra eu fazer? Eu não sei o que é pra fazer. Eu fiquei desesperado. Vivi um momento ali de vale que eu não sabia o que era pra eu fazer. Desesperado, eu falei, cara, o que eu vou fazer? E eu lembro que no último encontro do Mastermind, a minha esposa, que era noiva na época, foi junto. Que ela tinha uma amiga em São Paulo, enfim, ela ficou em São Paulo, fiquei em Alphaville. E ali eu falei, cara, não tô sentindo a voz de Deus, qual que é o próximo passo? E aí eu falei, não sei o que fazer. Peguei, jejuei por 7 dias, só tomando água, voltei pra Foz 7 dias. E nesse mês falou, olha, sai de casa. Vai pra tua casa. Aí começou. Eu tinha, Pamela, o dinheiro só para pagar o meu primeiro aluguel. Meu Deus. Tava sem carro, sem grana. E aí eu tava com dinheiro só para pagar o meu primeiro aluguel. Saí de casa, as coisas eletrodomésticas, passei tudo no cartão de crédito. Sem saber se eu ia conseguir pagar. Fui lá, beleza. Paguei, passei tudo no cartão de crédito, entendi. E aí Deus me deu a seguinte ordem, olha. Como é para você treinar pessoas, agora sim você pode voltar. Para você treinar pessoas, mas para você ir criando um modelo para treinar as pessoas na alma também e trazer elas para mim. Através disso que você vai fazer. Não quero você dentro de uma instituição. Eu quero alguém fora. Igreja é eclésia, para fora. Eu preciso que você seja igreja, que você leve isso para o coração das pessoas. Que as pessoas precisam me ver. Perfeito. E elas vão me ver através da sua vida e da vida das outras pessoas que vão ser impactadas através da sua vida. Luz e sal da terra. Luz e sal da terra. E eu falei, então tá bom, então beleza, então eu vou voltar. E eu voltei, mas com a seguinte intenção no coração. Não era mais o meu nome. Eu saí do centro, eu falei, agora é ele. Agora você entendeu o motivo. Agora eu entendi o motivo. Ti, só abrir um parênteses aqui. E a sua excelentíssima, quanto tempo vocês já estavam juntos? Nós estávamos juntos há 11 anos antes de casar. Admiro demais, admiro demais. Depois você vai contar um pouquinho sobre mais ela ali. A importância de uma mulher que entende o reino, entende o chamado e respeita, né? E respeita. Uma missão. Exatamente. Na época ela não entendeu, mas ela falou, olha, não entendo, eu não concordo, mas se o Senhor mesmo está falando com você, eu aceito. Então vai. Então vai. E aí, tomei as decisões, fiz, voltei a trabalhar na área. E até então que eu fui tendo sonhos, Pamela. E sempre que eu começava a ter esses sonhos, era uma mão branca, com veste branca, e eu via uma mão apontando as coisas que eu era para fazer. Eu não via essas coisas. Eu não via a pessoa em si, eu só ouvia a voz e apontando os sinais. E foi assim que eu fui criando esse método, o desempenho extremo. Eu tive 2 sonhos bem claros do que era para eu fazer. E nisso eu fui construindo isso. E hoje está quase pronto o modelo. No digital já está pronto, gravado. E estou escrevendo um livro sobre isso. Só falta isso ficar pronto para esse projeto começar a rodar de fato em maior escala, em maior magnitude. E nisso eu fui construindo 1 ano, construindo isso tudo, atendendo pessoas de maneira individual, dentro da área do treinamento. E dentro disso, Deus falou assim para mim, olha, dentro das instituições, as pessoas são curadas e libertas. É o primeiro passo. Mas o meu exército não está sendo treinado. Eu sou o Senhor dos exércitos. E eu preciso de um exército treinado para uma guerra. Não contra carne e sangue, mas a favor do amor. E as pessoas não estão sendo treinadas. Exato. E aí eu entendi que o meu papel de treinador ia ser para essa função. Treinar pessoas para o reino. E aí nisso, dentro dos princípios que tem do treinamento desportivo, eu comecei a criar, com os princípios do reino, um treinamento para que o coração das pessoas fossem treinados. Foi quando eu vi que Roma imperou por 1000 anos, porque ela treinava, se adaptava a cada fase que eles iam passando, a cada mudança treinava, se adaptava. E isso não acontece hoje dentro do reino. E eu percebi, falei, cara, é isso então, fechou.
Então vamos criar. E eu entendi que cada fase que eu passei na minha vida foi que me levou para chegar hoje, nesse novo caminho. E esse novo caminho também vai ser cada vez mais para eu ir avançando, para eu ir cumprindo o meu propósito e o chamado em cada lugar que ele me colocar. Perfeito. Ti, sabe o que acontece? Eu sempre explico para as pessoas quando Deus me direciona para orar para uma pessoa, né, levar a cura. Eu explico. As pessoas, elas se prendem muito ao fazer. Não tem como eu fazer, você foi pela questão lógica, né? Deus estava te instruindo. Se eu não sou o ser, que é a minha primeira missão na Terra, quem eu sou, porque a partir de quem eu sou, eu sei para onde eu vou, o que fazer, com quem fazer e não perder mais meu tempo, né? Exatamente. As pessoas hoje em dia elas são muito preocupadas no fazer do que no ser. Isso você descobriu primeiro o ser. A partir disso você foi atribuindo as ferramentas, né? Exatamente. Que coisa mais linda, gente. Essa é a principal missão. As pessoas elas se prendem muito. E o que acontece? Perdem muito tempo de vida. Existem os dois tempos. Você me explicou uma vez, vamos explicar um pouquinho sobre, vamos abrir parênteses aqui, sobre o tempo de Deus e o tempo do homem? Kairos. O Kairos. O tempo de Deus, o Kairos, ele, na verdade, onde está o trono do Senhor, que é no terceiro céu, ia falar primeiro céu é o nosso, onde está o terceiro céu, ele não tem tempo e nem espaço. O trono do Senhor transita no espaço e no tempo. É por isso que no livro da vida está Apocalipse já mostrando o fim. No Kairos já aconteceu. E lá tudo acontece mais rápido. No Cronos é diferente. As coisas acontecem da maneira que nós conhecemos, que nós estamos adaptados. Só que tem uma diferença. Aqui tem processo. Existe processo e princípios que precisam ser cumpridos para que as coisas aconteçam. E hoje as pessoas, elas têm a semente, mas elas não querem plantar essa semente, para regar essa semente, para que essa semente passe pelo processo, para que então elas possam colher. Elas querem, na verdade, quando a pessoa ela é religiosa demais, ela quer ganhar na loteria com Deus. Exato. Ela quer ganhar na loteria. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. E quer viver, essa loteria, ela quer ganhar as coisas. Não, eu li, perdão, tinha que te cortar. Li uma coisa muito importante. O problema das pessoas que buscam a Deus, elas querem buscar a mão de Deus ao invés da face. Exatamente. E elas querem barganhar, querem isso com ele. E elas não querem ser usadas e não querem plantar a semente que ele coloca nas mãos. Porque, na verdade, a semente é dele, o plantar e o regar é nosso, mas as chuvas e as estações colaborando para o crescimento e a multiplicação do crescimento é dele. Com certeza. Então, as pessoas não entendem que essa é a graça é o favor. Quando Jesus ele multiplica os pães e os peixes, ele não faz abracadabra. Ele pega algo natural. Ele já está falando, olha, se você é zero, eu posso multiplicar na sua vida. 1 milhão vezes zero dá quantos? 1 milhão vezes zero. Zero. A pessoa vai continuar no zero. Precisa estar fazendo algo, precisa estar no movimento. Quando Isaac ele está em Canaã, ele tinha a intenção, na época de crise, de ir para o Egito. Deus fala, não vai para o Egito, você vai ficar aí. Mas Deus multiplica ele 100 vezes mais porque ele plantou. Ele fez. O único lugar que Deus fez tudo pronto foi no Éden. O resto já era. Um homem precisa plantar. E é isso que eu vejo que as pessoas não entendem. Enquanto não entender de princípios e de processo, não adianta, não vai colher nada. E hoje essa geração está querendo fazer porque quer ter, mas não quer tornar-se antes de fazer e antes de ter. Exato. Na verdade, o ter é só uma mera consequência natural do seu fazer. E o seu mero fazer é uma consequência natural de quem você é. Exatamente. De quem você se torna, na verdade. Isso, eu lembrei outra questão que eu sempre falo. As pessoas falam, ai, quando eu vou viver o meu propósito? Qual é o meu propósito? Você já está. Porque o processo que você está vivendo hoje faz parte do seu propósito. E nada vai ser perfeito. Elas querem esperar o momento, o tempo certo, né? Ai, quando eu tiver condições. Não, é o agora. Porque é assim que Deus vai moldando. Não tive tudo perfeito para começar o podcast. Eu só vim e Deus foi aperfeiçoando, né? Quando você foi começar, Thiago, teve partes, por exemplo, eu ainda estou... Nós estamos no processo, né? É processual. Quando queremos fazer com a força do braço é mais cansativo, né? E esses dias eu estava lendo uma passagem refletindo... O que Moisés era para ter levado 11 dias, levou 40 anos.
essa é a questão das pessoas da não aceitação da dependência da graça de Deus. Que é onde ele precisa trabalhar a nossa paciência, a nossa humildade, o nosso caráter. Você passa ainda por essa questão de, às vezes, muita desobediência e força do braço, que fica mais cansativo. Fica mais cansativo. Eu estava refletindo ontem sobre isso. Eu vou te fazer uma pergunta antes de entrar nesse assunto. Pamela, como você se sente amada? Quando Deus cuida daquilo que eu não posso cuidar. Eu digo assim, ó. Você tem um marido, um filho. Qual é a sua linguagem de amor? Como você se sente amado por eles? Porque eu descobri que o amor a gente não tem. A gente não produz esse amor. O amor que nós produzimos é o narcisismo e traz para o egoísmo. Esse amor de você se amar e transbordar na vida do outro vem do Kairos, vem do acesso ao trono. Ele é o amor. Então isso transborda no nosso coração, por isso amar a Deus acima de todas as coisas. Você se conecta na fonte. A fonte jorra em você e flui em rio de águas vivas de você. E aí sim você se ama, então você ama o teu próximo como a ti mesmo. Você não retém. Como se estivesse no avião, você coloca uma máscara de oxigênio primeiro em você, para você então cuidar do teu próximo. Então o amor ele tem dois polos. O primeiro é aquele que comunica e aquele que sente o amor. O amor ele é por palavras e por ação, mas tem a questão do outro polo, que ele precisa se sentir amado. Então, nesse polo, no caso você, é como você se sente amado. Quais são as ações que fazem você se sentir amada? Quando as pessoas são recíprocas, né? Quando as pessoas estão demandando a mesma intensidade da qual eu estou demandando. Que se alguém falar para você assim, Pamela, eu te amo, mas nas atitudes dela... Não condiz. Não condiz. Como é que você se sentiria? Não me sentiria amada. Não se sentiria amada. E ontem eu fiz uma pergunta que eu nunca havia feito. Para mim, eu falei, como Deus se sente amado? E eu falei, e aí? Como ele se sente amado? Foi então que eu comecei a ler, e claro, de ser direcionado pelo Espírito, e eu comecei a ir atrás dessa resposta direcionada. Foi então que eu descobri o que é o temor do Senhor. Eu amo. Então, eu vi que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu falei, tá bom, o que é temer a Deus? Um pai não quer que um filho tenha medo dele. Sim. E o que ele quer? Ele quer que o filho tenha respeito e submissão. Até que eu descobri isso. Então tá, submissão e obediência extrema. Mas para eu obedecer ele extremamente e para eu me submeter, eu preciso de um outro passo. Que é a primeira lei, princípio que Jesus ensina. Amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Até que eu entendi. Resumindo, temor do Senhor é amor reverente. Porque quem ama quer andar na lei. Por isso que fala em Salmos, olha, se você quer ser uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes, medita na lei do Senhor e se agrade dela. Meditar, né? Não só meditar. Que é o que? Contemplar. É passar na sua cabeça. Por isso que fala em Provérbios, escreva na tábua do seu coração. Nunca, não esqueça, entesoure isso. Escreva na tábua do seu coração, não se esqueça. Medite nela de dia e de noite, ou seja, o tempo todo. E aí você pega Salomão, quando ele ainda não tinha perdido o acesso à sabedoria, ele mostrou, fala bem assim lá em Reis, fala, Salomão amava tanto a Deus, muito a Deus. Tanto é que ele demonstrava com as suas ações, cumprindo os mandamentos do seu pai Davi. Ele mostra isso. E é o próximo passo do amor, quando você cumpre, faz o que o outro gosta, que agrada o coração, é intimidade, relacionamento. Relacionamento. E aí Provérbios fala assim, olha, busque pela sabedoria. Invista tudo que você tem, dê tudo que você tem. Vale muito mais que ouro, muito mais que rubi, muito mais do que qualquer coisa. E aí continua, eis que eu te farei conhecer as minhas palavras. Em Provérbios continua falando. E fala que quando você inclina o seu ouvido para a sabedoria e aceita os conselhos e a repreensão, aí sim você vai conhecer o santo e ter o entendimento, ou seja, a revelação. Você conhece o Deus vivo, se relaciona com Ele, então Ele te revela as coisas para que você seja direcionado. E fala assim em Provérbios, não confie no seu próprio entendimento. Está falando, cara, não seja bobo, não faça nada sem pedir o conselho do Deus vivo, direção. Sim.
E aí depois fala, olha, na multidão de conselhos, a sabedoria. Porque tem 2 tipos de sabedoria. Uma é ele e a outra é a sabedoria dos homens. Sim. Que por mais que seja rasa, você precisa dela. Que ele fala assim para você, Pamela, eu quero que você faça o podcast. Eu quero que você monta lá para mim. Tá bom, eu vou fazer. Mas você vai precisar se conectar com alguém. E aí, como é que você fez? Como é que funciona? Como é que eu posso fazer algo para que possa também ser exponencial, para que essa mensagem chegue para mais pessoas? Então, na multidão de conselhos, a sabedoria. São 2 tipos de sabedoria, o qual você pega o conselho. Primeiro, a semente, que vem do alto, para você pegar a direção, e depois se conectar com pessoas, para que essas pessoas, elas te ensinem o caminho, que você vai seguir o seu próprio caminho. E as pessoas não conseguem entender isso, elas tomam decisões por si. Se Rei Salomão, no auge da sua sabedoria, tinha 24 conselheiros, e nós não pedimos conselho para ninguém para tomar uma decisão importante. Meu Deus, né, gente? Quantas vezes eu fiz isso na vida e me dei mal? Tomei más decisões e paguei o preço alto por um longo período por ter feito besteira na vida, primeiro, por não ter consultado o Deus vivo. E segundo, por não ter pedido conselho por pessoas que passaram pelo mesmo caminho que eu queria passar. Para falar, ó, não vai por esse, não vai por esse, segue aqui e pronto. Eu acho que é um dos primeiros trabalhos que Deus faz com nós. Humildade, nosso ego. Nosso ego, nosso orgulho, né? A primeira coisa que ele trabalha para ensinar a dependência dele. Para consultar. Esses dias também eu estava assistindo uma ministração e falou assim, quer saber onde está a tua confiança? Quando acontece algo, a primeira pessoa que você vai consultar. Você dobrou o teu joelho, você perguntou, eu já sei onde é que está a tua confiança. Agora, para acontecer uma dor de cabeça, algo, eu vou para o médico, vou tomar um remédio, não. Pergunta para Deus o que está acontecendo, o que tem de errado, onde tem que ir, o que está fazendo, né? Porque muitas vezes nós provocamos também, porque nós queremos cobrar Deus os resultados das escolhas que nós fazemos. Muitas vezes essa é a questão. E agora você estava falando, já puxou o gancho já aqui, coisa mais linda. E assim vai fluindo, é um bate-papo gostoso aqui, galera. Sobre entender, cara, eu sofri muito com relacionamento, Thiago. Muito. Quando eu aprendi o verdadeiro amor, que quando vem, que é um dom supremo, Coríntios 13, vem tudo que é por falso, cai por terra, aí eu entendi, aprendi a selecionar sobre relacionamentos de todas as áreas da minha vida, né? Como foi em relação, você já tinha se convertido quando estava com a sua excelentíssima? Ela se converteu? Como que é a situação? Me conta aí, porque nessa questão, eu sei que é mais íntimo, mas eu quero que você explique por quê. Porque eu tô na caminhada. Claro. Entendeu? Eu preciso saber, eu quero ferramentas, eu quero consultar alguém que tem experiência para poder não errar também, né? Certeza, Pan. O que acontece? Eu não era convertido na época quando eu comecei a ir na igreja onde ela congregava. Essa igreja, a própria mãe dela era a diretora que estava à frente do ministério. Ela é pastora, trabalha como pastora. E eu frequentava a igreja católica na época, isso muito tempo atrás. E eu estava num outro relacionamento, foi o meu primeiro relacionamento. E eu tinha a pretensão de casar. E tanto é que eu pedi, quando eu comecei a ir na igreja evangélica, que nesse meu primeiro relacionamento a gente tinha terminado. E aí um amigo meu vivia me chamando, vamos lá na igreja, vamos lá na igreja. E nesse dia eu quis ir e ele não quis. Falou, não, eu tenho outro compromisso. Falei, beleza, então vou sozinho. Uau! E aí eu fui. De atitude! De atitude! E aí fizeram lá toda a administração. E falaram assim, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente e tal, não sei o que. Eu falei, eu quero. Meu Deus, não, bate aqui, mas esse meu irmão é muito... Homens, por favor, peguem essa atitude. Cara, sabe por quê, irmão? As pessoas, elas... eu preciso sentir. Cara, se posiciona. Sentir é da carne. Se for esperar pela carne pra sentir, não, meu amigo... Sentimento engana. Sentimento engana. Onde, né, irmão? Meu Deus! E aí eu aceitei e falei, não, beleza. E aí fui. Só que ainda, por crenças, eu continuava indo na igreja católica e ia lá também, eu ia nas duas. Porque qual que era? Eu falava, nossa, eu chego lá, não tem nada no altar, tudo preto, tudo não sei o quê. E eu ia na igreja católica, tinha uma cruz com Jesus pendurado. Então, aquela minha crença, fazia com que eu não sentisse a presença de Deus por conta disso. Olha a questão de crença, como ela impacta as emoções e a questão do sentimento. E aí, esse meu primeiro relacionamento que a gente tinha terminado, passado um tempo afastado, a gente voltou. E aí, a gente começou, de fato, a frequentar a igreja
ali que eu tinha aceitado Jesus, que é a Igreja Despertai. E aí eu fiquei indo à igreja nesse relacionamento. E aí, dentro disso, eu pedi essa minha ex-namorada em casamento no altar mesmo da igreja. Estava rolando o culto, cheguei, chamei a pastora de canto e falei, olha, eu quero pedir ela em casamento e tal, não sei o que você libera o púlpito para mim. Falou, tá bom, no final libera. Fui lá, fiz uma declaração, me ajoelhei, pedi ela em casamento. Beleza. Só que aí não deu certo. Ela conheceu outro cara, começou a sair com outro cara, enfim, beleza. E aí, emocionalmente, eu fui ferido. Mas só que eu era muito novo, era muito jovem. Eu tinha conhecido ela com 20 anos de idade. E foi o meu primeiro relacionamento. Nunca tinha me relacionado com ninguém. Então, eu não sabia. Para eu me relacionar, eu preciso olhar para onde? O que eu preciso cuidar na pessoa? O que eu quero para mim de fato e o que eu quero construir dentro do pilar familiar? Eu não tinha noção nenhuma. E nesse período, depois que esse meu relacionamento terminou, aí então eu já conhecia a Lari, era muito amigo da irmã dela, que era mais velha. E aí eu peguei e falei, tá, beleza, continuei indo à igreja, continuei ali e tal. Essa minha ex-namorada foi embora. E eu continuei frequentando a igreja, normal, cristão agora, convertido, tava ali. E eu fiz uma oração muito sincera para Deus. Eu falei, Deus, é o seguinte, eu quero casar, de fato eu quero casar e eu quero construir uma família. E eu sei que isso vem do Senhor. Não permita que eu me relacione com pessoa que não é o que o Senhor quer. Eu quero me relacionar com a mulher que seja a minha futura esposa. Isso eu estava com 22 anos de idade. 21. E eu falei assim, eu não quero mais perder tempo e eu quero guardar, sim, o meu coração para aquela que vai ser a minha esposa. E aí, beleza. E aí, essa minha amiga, que é a irmã da Lari, ela estava indo embora para os Estados Unidos e ia fazer teologia lá no Christ for the Nation, que é o CFNAI. E aí, a irmã dela chegou para mim, vamos fazer uma despedida para a Nath e tal? Eu falei, vamos. Então tá, então no aeroporto a gente vai fazer despedida, a gente faz uma festinha e vai fazer uma despedida. A Nath foi embora, a gente acabou não indo, ela não conseguiu acordar, que era muito cedo. E a gente ficou trocando mensagem. A gente foi trocando mensagem, até que a gente começou a gostar um do outro. Que máximo! E aí, ali, gostando um do outro, só que ela era mais nova, ela é 7 anos mais nova que eu. E ela tinha 16 anos de idade na época. E aí eu peguei e falei, não, beleza, então tá, vou falar com seus pais. Eu cheguei nos pais dela, falei, olha, então, a gente tá pensando em namorar e tal, não sei o que. Falou, não, beleza. Mas só que ela não é maior de idade ainda. Nós não aprovamos, nós não aceitamos. Caso você queira esperar ela fazer 18 anos, beleza, senão nós não aprovamos esse relacionamento. Se vocês quiserem se relacionar sem a nossa aprovação, beleza, mas nós não aceitamos e nós não aprovamos. E eu peguei e falei pra ela, falei, então tá, então a gente não vai namorar, a gente vai esperar. E a gente ficou esses 2 anos esperando, passou esses 2 anos, e eu falei pra ela, agora vamos orar pra ver se é isso mesmo. Chamei os pais dela, a gente conversou, tá bom, vamos orar. E aí, meu Deus! A gente orou, ali passamos um tempo em oração, beleza, é isso mesmo. Ela queria ir embora, ela queria ir para os Estados Unidos, seguir o mesmo caminho que a irmã dela fez. E aí eu falei, não, se for para ir embora, eu não quero esse relacionamento, eu não quero me relacionar à distância. E até que então ela falou, depois de um longo período, ela decidiu, tá bom, não vou, eu quero esse relacionamento, a gente começou a se relacionar, começamos a namorar, nisso ela já tinha 18, eu tinha 27 anos de diferença, 25 anos eu tinha. E a gente começou a namorar. Só que ela veio de uma família com muitos traumas familiares. E ela não queria casar. Nossa! Por isso que a gente demorou muito tempo para casar, para construir essa ponte, esse relacionamento. É todo um processo, né, Tiago? Você viu que mesmo tendo uma base ali, sendo da igreja, tendo o vínculo que tem, cada ser tem a sua singularidade e individualidade. Exato. Exatamente. Que benção. E aí ela, dentro das dores dela, ela não queria casar. Não queria casar. E aí a gente foi construindo esse relacionamento. Em 2020, quando aconteceu a pandemia, em 2019 a gente foi para Gramado. E lá eu pedi ela em casamento, na Fonte do Amor. E a gente fez um jantar de noivado, avisamos nossos familiares. E em 2020 a gente ia casar. E aconteceu o primeiro pico de pandemia Aconteceu em março, o nosso casamento era para ser em setembro, mas estava fechado, não poderia fazer festa. E a gente protelou o casamento para o ano seguinte. E no ano seguinte a gente pegou o segundo pico de pandemia. E nós conseguimos casar só agora em 2023. Só que, Pamela, se a gente tivesse casado em 2020, não teria dado certo.
Eu não tinha a maturidade para entrar num casamento e ela também não estava curada e tratada dentro dela com relação aos traumas familiares que ela tinha para entrar num casamento. E aí, então, eu fui trabalhar, transformado. Com certeza. Olha só que loucura. Deus pegou você com esse amor, com essa vontade de casar e uma pessoa que precisava ser tratada para casar. Então, Deus trabalhou a sua paciência e, através do seu sonho, trabalhou o que ela precisava ser curada. O que ela precisava ser curada. Que coisa mais linda. E assim, eu estava ainda nesse processo de 2020, eu não tinha saído de casa, eu estava ainda dentro do processo, na verdade, de entrar no processo daquilo que Deus queria de mim. Nossa, que... Meu Deus, Deus é perfeito. E nesse ano de 2020, que a gente ia casar, foi onde tudo aconteceu, onde Deus me chamou, falou no meu coração, fui para São Paulo, fiquei em Alphaville, fiquei um tempo lá. Então, isso tudo foi acontecendo em 2020. Na época que a gente ia casar. Uhum. Isso tudo foi acontecendo. E, Pâmela, ali eu comecei a ser transformado. Eu saí de um menino e realmente fui transformado num homem nesse processo. E o deserto é isso. É para te transformar naquilo que o Senhor quer que você seja, para você cumprir aquilo que Ele te chamou. E ali eu fui transformado. Se eu entrasse com o coração antigo no casamento, não ia dar certo. Primeiro, Ele colocou no tempo certo, preparou, curou todas as feridas. Me preparou ela, me preparou para que então a gente pudesse entrar e construir um relacionamento saudável, que nós já estamos hoje há 2 meses casados, e dentro de um casamento totalmente saudável. As pessoas de fora me perguntam, e aí, como é que tá casado? Eu falei, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Que tão importante é a jornada que você vai tomar é quem vai trilhar ela com você. Quem vai trilhar ela comigo. Porque daí fala assim, olha, mulheres se submetam ao seu marido. E submissão, muitas pessoas elas pensam assim que é como se fosse um quartel-general. Que a mulher vai agachar, vai beijar os pés, vai bater continência e não é. Quando você pega o reino, a família ela representa o reino na terra. E por isso que é uma das instituições mais atacadas. É Exatamente. Por isso que querem atacar e querem destruir de tudo quanto é jeito. Você pega o reino. Você pega o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O pai representa o patriarca da casa. A mãe, o Espírito Santo, assexuado, mas a mãe representa. E os filhos, Jesus, o exército. É a primeira instituição fundada na terra. Sim. E o que acontece? As pessoas não entendem isso aqui. E elas não querem mais se casar, elas não querem mais esse compromisso. Exatamente. E é por isso que hoje elas não querem se casar. E essa submissão da mulher, ela não é vertical de cima para baixo, é horizontal. O homem vai na frente. Porque se acontecer qualquer coisa, ele faz igual a Cristo, ele morre pela família. Essa é a submissão, essa é a copiloto, estar debaixo da missão. E para isso o homem precisa ter uma missão. Se não tem missão, como que a mulher vai se submeter? Por isso Deus te preparou primeiro. Me preparou primeiro. Te deu uma missão depois. A missão, e aí beleza, ela vai como copilota. Perfeito. Na missão, do lado da costela de Adão, do lado direito, nem na frente nem atrás, do lado direito. Que lindo. E quando você pega, quando Deus fala assim, olha, eu te fiz uma auxiliadora, no hebraico a tradução literal é opositora idônea. E esse é o papel dela, que é o quê? Se opor às decisões ruins que eu venho e posso tomar para ver aquela direção que eu não estou vendo e estou prestes a tomar uma decisão ruim. E ela faz isso. Ela fala, cara, você não está vendo? Que ali não dá. Presta atenção. E ela realmente tem se posicionado como uma copiloto, como uma rainha. E numa das nossas conversas eu falei, olha, é o seguinte. Ela sentou do meu lado, eu falei, eu não vou casar com uma princesa. Eu vou casar com uma rainha. E eu não vou te tratar como uma princesa. Eu vou te tratar como uma rainha que você está se tornando agora. Rainha senta no trono. E rainha participa de todas as decisões importantes. E aí ela entendeu. Eu falei, então tá bom. É desse jeito que eu quero ser tratada. Que perfeito. E aí hoje o nosso casamento, apesar de ser pouco tempo, mas de relacionamento nós temos muitos anos, tá fluindo muito bem. Meu pai que fala, quando você for escolher, Pâmela, conviver para viver. Conviver. Então, vocês conviveram e agora vocês estão vivendo. Exatamente. Meu amigo, que delícia esse papo agora pra gente encerrar, infelizmente, né? Eu queria ter umas 10 horas aqui com meu irmão. Gente, que delícia que esse bate-papo que flui, né? Irmão, a sua mensagem do seu coração para as pessoas que estão passando por processo, estão na busca e querem um direcionamento. Lá do seu coração, do Thiago. É o seguinte, gente. Hoje, o que mais tem matado as pessoas é o conforto
e o vitimismo. Isso precisa ser desarraigado de dentro de você. Salomão fala que sem visão o povo perece e, de fato, sem sonhos você vai perecer. Se você não tiver sonhos e você não se conectar na fonte para você saber qual é a direção que você precisa tomar, para que você siga debaixo da nuvem, debaixo do seu propósito, enquanto você continuar olhando apenas para você, para o seu umbigo, você nunca vai atingir o estado de flow e atingir a verdadeira felicidade. Hoje as pessoas estão vivendo de migalhas de prazer e chamando isso de felicidade. A felicidade não está em cumprir metas, a felicidade não está em ter coisas, a felicidade ela não está no bem material. A felicidade ela é de dentro para fora. É você estar debaixo do seu propósito, servindo a muitas pessoas e atingindo muitas vidas, impactando essa geração através da sua vida, através do que você está fazendo. E para isso acontecer, você vai precisar de identidade, saber quem você é no Criador. A partir do momento que você tem encontro com Ele, e Ele muda o seu nome de Saulo para Paulo, já era. Muda o seu nome de Abrão para Abraão, já era. É aí sim que você descobre o seu propósito, você sabe o que você precisa fazer. E você vai entregar o seu coração nisso. E você vai ver como você vai se alegrar em ser o filho que serve a própria casa. Amei! Gente, meu irmão, muito honrada. Tamo o primeiro junto. de muitos, pessoal. Outras vezes eu venho mais, a gente fala sobre outros assuntos também. Amém, amém. Logo, logo vamos trazer o teu lançamento aqui, viu? Certeza, assim que lançar, eu venho aqui e vamos conversar sobre ele. Amém, amém. Pessoal, muito obrigado por mais um Tempo de Qualidade Cast. Um grande beijo. Valeu, gente. Um beijo no coração e é nóis.